Me conte sobre uma situação difícil que você viveu no seu trabalho. Pergunta difícil, né? E a resposta pode ser difícil também se você não souber por onde começar, o que deve falar e o que não deve falar. Então é por isso que eu fiz esse vídeo. Eu sou a psicóloga e mentora de recolocação profissional Andréia Marinho. Fica comigo! Antes de entrarmos no tema, eu gostaria apenas de convidar você que não está inscrito no canal, venha fazer parte. Tem muito conteúdo. Eu estou com uma lista gigante de vídeos para trazer aqui para vocês e eu estou anotando tudo que vocês colocam nos comentários, a sugestão daquele conteúdo que vocês desejam que eu traga aqui para o canal. Aliás, esse é um vídeo que é resultado, inclusive, de um comentário aqui, né? A pessoa comentou que estava ocorrendo muito nas entrevistas onde ela estava indo, estavam perguntando e ela não estava sabendo responder a essa questão, por isso eu trouxe esse conteúdo. Então inscreva-se para você não perder nada. E, gente, se gostar desse vídeo, entender que é um conteúdo útil para você, clica aqui, né? Clica em curtir, encaminha para os seus amigos, todos aqueles que precisam de uma recolocação profissional e que estão em busca, de repente, de uma transição de carreira, de uma oportunidade melhor de trabalho também, ok? Mas vamos lá, sem perder tempo. Vamos pensar o seguinte: gostaria de passar para vocês informações por parte, porque é um assunto bastante complexo. É um tipo de pergunta que, se você não souber manejar, você pode fazer aquilo que a gente sempre fala, né? Tiro no pé. Então é o seguinte, vamos pensar o que você não pode falar, os cuidados que você deve ter, né? Quais as estratégias do passo a passo aí para responder essa questão. E claro que eu vou trazer vários exemplos, não trouxe exemplos aqui por escrito, porque eu quero compartilhar o maior número de exemplos com você, para que você consiga ampliar a sua mente, né? De que situações que você pode compartilhar. Vamos lá, o que você não deve responder? Respostas vagas, né? Sem uma estrutura, sem princípio, meio e fim. Então você tem que mostrar aí uma situação difícil. A gente também está falando a respeito de quê? A respeito de resolução de problemas. Então fique atento a isso. Vou dar exemplos para vocês que vai facilitar. Segunda coisa que você não deve falar: mal das pessoas, né? Nunca se coloque naquela posição de vítima, de que fizeram mal para você, de que fizeram injustiças com você, situações com o chefe, né? Situações com colegas de trabalho. Eu sei que existe aquela questão lá, inclusive eu tenho exemplo aqui no canal, né? Me relate um conflito de relacionamento no trabalho, um conflito que você viveu no trabalho. Então ali é um tipo de situação específica que o recrutador ele está solicitando um problema de relacionamento. Esse não é o caso. A pergunta ela é mais aberta, né? O que deixa margem para muitos erros, inclusive. Sendo sincera, até hoje, eu só escutei um relato da pessoa que trouxe uma situação em que ela vivenciou com o chefe dela. Ela conseguiu me transmitir a imagem de que o que ela estava compartilhando era genuíno, era sincero, e ainda trouxe aí uma responsabilização com um desfecho super positivo, que foi o caso. Vou compartilhar para você ter noção do que você pode falar e do que você não pode falar. Foi o caso de um gestor, já que na troca do diretor ou do presidente da empresa, não me lembro exatamente, mas era uma pessoa com cargo elevado acima dele. Ele já tinha passado por várias trocas de gestores, né? Muitos anos dentro da empresa. E aí, nessa ocasião em que trocou o gestor, o que foi que aconteceu? Pouquíssimo tempo trabalhando com ele, esse gestor ele trouxe uma avaliação de desempenho terrível, né? A nota dele baixíssima, e sem que fosse substancial, né? Sem exemplos, porque como que é feita uma avaliação de desempenho? Né? Com exemplos. Então, assim, por que eu estou falando que você é uma pessoa que precisa, tem um ponto de melhoria aqui no trabalho em equipe? Eu trago exemplos ali, né? Situações vivenciais, que comprovem que você precisa desenvolver essa competência. Então, não havia respaldo algum e aquele gestor trouxe uma avaliação de desempenho totalmente incoerente com todo o histórico profissional dessa pessoa. Claro, essa pessoa ficou muito chateada, né? Mas permaneceu firme ali na empresa e desempenhando como sempre desempenhou o trabalho. O que aconteceu no ano seguinte, a avaliação dele foi extraordinária, né? Foi o máximo de pontuação que era possível dentro da empresa, e esse superior ele reconheceu, né? De certa forma que
ele não fez uma boa avaliação, que ele foi injusto ali naquela primeira avaliação. Então, situação, ação e o resultado. Qual foi a ação da pessoa aí? Continuou desempenhando seu trabalho muito bem, né? E com isso, com comprometimento, com garra, entregando resultados, e com isso teve o desfecho de ser reconhecido por aquilo. Então, assim, é claro que quando ele foi me contando com um pouco mais de detalhes, ficou mais rica ainda essa experiência. Esse foi um caso, foi o único caso até hoje que eu escutei da pessoa que ela teve uma situação difícil com o gestor e teve um resultado muito positivo no final. Então, o tipo de coisa também que você não deve falar. Uma situação que tenha um desfecho negativo. Então, assim, você já traz uma situação difícil, ainda vai trazer um desfecho negativo, não faça isso, né? Tem que ter ali um resultado positivo. Então, busque aí, né, nas suas experiências. Tem gente que vai falar que não tem, que nunca vivenciou. E eu sei, né, que é difícil a gente identificar, mas existem situações em que a pessoa de fato não vivenciou. Por quê? Primeiro, nunca trabalhou na vida. Então, assim, nem cabe essa pergunta, mas eu já ouvi relatos de que fizeram essa pergunta em processo seletivo para aquela pessoa que nunca tinha trabalhado. E aí, nesse caso, você pode perguntar, você pode compartilhar, olha, eu nunca tive uma experiência profissional, então nunca vivenciei uma situação difícil no trabalho em si, mas já vivenciei situações difíceis aí no meu dia a dia. Se você me permitir, eu posso compartilhar alguma situação dessa. Se for esse o caso, não fale de problemas com familiares, pais, enfim, ali no seu dia a dia. Fale de uma situação desafiadora que você teve. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela teve uma situação desafiadora quando ela foi para o exterior. Ela foi morar no Japão, foi trabalhar no Japão, e aí ela sabia ali o percurso, ela não falava a língua e ela sabia o percurso do trabalho para casa, do trabalho para casa. E acho que ela dormiu no metrô, alguma coisa assim, e ela se perdeu, ela não estava conseguindo achar o caminho de casa, ficou desesperada. E aí ela precisou encontrar uma forma de se comunicar com as pessoas para que guiassem ela até que ela chegasse em casa. E teve um resultado muito, muito positivo, né? Que as pessoas fizeram ali um mapa, foram apontando, fazendo mímica, gestos para ensinar ela a chegar em casa. E aí depois teve todo um desfecho super positivo de como ela conseguiu chegar em casa sendo auxiliada e como ela conseguiu depois, de certa forma, compensar, né, os japoneses quando ela já estava aqui morando no Brasil e ela tinha se tornado comissária de voo, ela conseguiu retribuir de certa forma. Enfim, um case super lindo com um resultado muito positivo. Então, se você não tem experiência, dê essa opção para o recrutador. Se você tem pouca experiência, você pode falar simplesmente do desafio de quando você entrou, inclusive, na empresa. Para mim, a situação mais desafiadora, até hoje, né, pelo tempo de experiência que eu tenho, eu não tive muitas situações difíceis. Então, eu entendo que um grande desafio, uma situação que foi difícil para mim foi quando eu tive ali quando eu ingressei na empresa. Então, assim, na minha primeira experiência, teve toda uma rotina de adaptação. E aí você fala, o que foi desafiador para você ali, né? O que você teve que aprender? De repente, por exemplo, necessitava muito de Excel e você não tinha Excel. Então, você chegava em casa e as horas que você tinha, você descansava muito pouco, você ficava fazendo aulas online ou presencial, enfim, de Excel para aprimorar. E aí fala do resultado que você teve, né? E aí você montou de repente uma apresentação, uma planilha que você recebeu um elogio, qual foi o resultado que teve daquilo, é o tipo de situação. Agora vamos para aquelas pessoas que têm experiência, que têm bagagem profissional, que tipo de coisa que você pode falar? Por exemplo, eu, André, eu tive muitos desafios na minha vida, muitas situações difíceis. Agora me vem à mente, por exemplo, o ingresso, já que eu mencionei essa situação, mas quando eu ingressei numa oportunidade em uma grande empresa e a minha gestora saiu de férias, 45 dias ela ficou fora, foi fazer um intercâmbio. E tudo que eu tinha ali era um upgrade, né, de posição. Então eu vinha de uma vaga de assistente para uma vaga de analista. Então, assim, haviam muitas coisas que eu precisava aprender, né, naquele ambiente em si. E eu fiquei somente com pares ali na empresa. Então, imagina o desafio, né? O que foi que eu tive que aprender? Eu tive que aprender a lidar com cada pessoa e cada um ali era de um jeito.
incrível, né? Tinha aquela pessoa que ajudava mais, que tinha um pouco mais de disponibilidade, tinha aquela pessoa que tinha muito conhecimento, mas não queria me passar os conhecimentos que ela possuía. Então eu via que muitas vezes eu dava voltas, fazia um percurso gigantesco para chegar a uma informação, e essa pessoa ela poderia me ajudar com 2 minutos de explicação e muitas vezes não fazia. E assim, eu adquiri um conhecimento, eu tive uma performance que quando a minha gestora voltou, né, o que as pessoas passaram para ela, o que ela pôde enxergar é de uma pessoa que em 45 dias tinha desempenhado super bem, né? Inclusive até hoje eu tenho contato com ela, se tornou uma amiga, e de vez em quando ela comenta, né, dessa situação, que ela me deixou sozinha na empresa, que ela precisou sair e que eu fui super guerreira, né, que foi super desafiador e eu performei super bem. Então essa foi uma situação, mas você pode trazer vários outros cases. Quais, por exemplo, vou compartilhar alguns. Teve uma cliente que relatou, por exemplo, que na empresa que ela trabalhou, era uma farmácia e aí venciam muitos produtos, muitos medicamentos, e isso era com frequência, e eles tinham um prejuízo significativo. E aí ela teve a ideia de fazer um controle. Então assim, a princípio parece uma coisa super simples, mas teve um impacto super grande ali na empresa, que a partir desse controle diminuiu ali o prejuízo da empresa, né, da perda ali daqueles medicamentos. Também criou-se uma meta de vendas para as pessoas que estavam ali, para priorizar aqueles determinados medicamentos. Então não só reduziu o prejuízo, como elevou ali os lucros. Então foi um case bastante positivo. Outra situação simples, inclusive, uma pessoa que trabalhou ali numa loja, foi trabalhar a princípio como caixa e ficou sabendo através do dono da loja que haviam muitas perdas, havia de certa forma furto ali naquela empresa, materiais eram desviados. E ela deu 2 simples sugestões. Uma, colocar uma câmera direto ali no estoque para ver quem entra e quem sai. Segunda, criar um procedimento de acesso ao estoque. E a partir disso, quase zeraram ali os desvios. Olha aí, uma situação. Então, de repente, você sugeriu, né, alguma coisa, alguma inovação ali dentro da empresa, a resolução de um problema, o que você precisa focar na descrição da situação, qual foi a sua ação e qual foi o resultado. Lembre-se, um resultado positivo, ok, pessoal? Outra situação, de repente, o seu maior desafio foi fazer a gestão de uma equipe agora de maneira remotamente, né? Por exemplo, desde a pandemia, muitos profissionais, acho que quase todos aí precisaram se adaptar a esse cenário. Então, tanto aquela pessoa que estava iniciando numa empresa, que eu tenho um case para relatar para vocês, quanto gestor, né? Bastante desafiador. Então você pode falar como gestor que você precisou criar ali, de repente, uma estrutura, né, de comunicação. Quais os canais de comunicação? Quando que eu devo ser acionado? Como? Através de que ferramenta que eu devo ser acionado? De repente, reuniões diárias, semanais, o que foi que você fez para conseguir fazer a gestão dessa equipe, né, que era tão desafiadora, e quais os resultados que você obteve a partir disso? Eu tenho uma paciente de psicoterapia que o caso dela é o seguinte: ela iniciou um estágio, né, numa grande empresa e já remotamente, nesse cenário de pandemia. Então começou a trabalhar de casa e aí muitas informações precisavam ser passadas e ela não tinha experiência, claro, e não passavam as informações para ela, e ela começou a ficar preocupada, ela ficava ociosa. O que foi que ela fez? Ela criou uma agenda, né, com o nome das pessoas que ela entendia que poderiam passar informações, que precisariam passar informações para que ela executasse ali as suas funções. E aí ela começou a ter essas reuniões online e foi adquirindo conhecimento, adquirindo informações. E aí o que aconteceu? Após um pequeno período de tempo, surgiu uma vaga de analista e o nome dela foi indicado por 2 gestores. Então as pessoas identificaram um grande potencial nessa estagiária. Ela poderia ter ficado quietinha, né? E no entanto ela foi atrás das informações. Então, o que essa pergunta analisa? Ela vai analisar várias competências comportamentais
de maneira geral, certamente a sua comunicação, a sua proatividade, a sua capacidade para resolução de problemas. E aí vai depender daquilo que você traz, do que isso que você traz, o recrutador ele vai poder identificar outras competências. Trabalho em equipe, trabalho sob pressão, liderança e por aí vai. Então é importante que você consiga apresentar um case, uma situação, ok? Então monte a sua resposta com base nisso, situação, ação e resultados. Gente, eu sei que são alguns exemplos. Se vocês querem mais exemplos, deixem aqui nos comentários que eu faço um segundo vídeo para vocês trazendo mais informações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não está inscrito, inscreva-se. Siga-me também nas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e um grande abraço.